Muito boa tarde a todos. Por mandato do Sr. Cardeal Patriarca, declaro aberta esta sessão e, em seu nome, agradeço a vossa presença. O Sr. Professor Rui Paiva irá interpretar a peça Três Glosas sob o canto-chão da Imaculada Conceição, da autoria de Francisco Correia de Araújo.
Na apresentação da publicação Subsídios para a História da Igreja Portuguesa, usará da palavra a Sra. Doutora Zita Seabra, da editora Aleteia. Sr. Cardeal Patriarca, Sr. Núncio, Srs. Padres, caros amigos, brevíssimas palavras de agradecimento e sobre esta obra que a Aleteia, com muito orgulho e muita honra, editou. Em primeiro lugar, dizer-vos que é para nós uma grande satisfação editar este livro, que é um livro importante para a história da Igreja, particularmente em Lisboa, mas para a história da Igreja Portuguesa. É da nossa experiência, sempre que editamos livros que têm a ver com a Igreja Católica Portuguesa, isto depois aparece no Facebook, aqui, ali, acolá, a história da Igreja Portuguesa é resumida a uma coisa muito simples. Nasceu, teve a Inquisição e manteve-se na Inquisição até agora. De vez em quando notam que afinal já não há Inquisição, mas a história fica reduzida quase a isso. E tudo aquilo que se faça para lembrar e para recordar e para fixar em texto tudo aquilo que é a história da Igreja Portuguesa, eu acho, e a história da Igreja no seu conjunto, é muito importante e é muito importante e é muito útil. Há uma frase célebre dos dissidentes russos na Rússia. Os dissidentes diziam: o futuro é certo, seguro e científico. O passado a Deus pertence. E eu acho que com a história da Igreja Portuguesa esta frase vem muitas vezes à memória. O passado, Sr. Patriarca, a Deus pertence. E por isso eu quero cumprimentar o Patriarcado, cumprimentar a autora do livro, a doutora Maria Odete Sequeira Martins, e cumprimentar todos aqueles que contribuíram para que esta obra fosse uma realidade, por fazerem um esforço para trazer ao de cima e trazer em papel e em livro aquilo que é a história da Igreja de Portugal. Queria também sublinhar um pequeno aspecto que tem a ver com esta sala. Estamos na sacristia do Patriarcado, uma sala lindíssima. Há uns anos atrás, pouco antes do ano 2000, acho que em 1999, eu fiz aqui um lançamento de um livro, ainda na altura não era da Aleteia, era da Bertrand, sobre a presença portuguesa da Igreja Portuguesa em Roma. E nunca mais me esqueci desta sala, porque na altura eu disse: é a primeira vez que faço um lançamento de um livro numa sacristia de uma igreja. A TVI que aqui estava traduziu: é a primeira vez que Zita Seabra entra numa igreja. Não era a primeira vez que entrava numa igreja, mas hoje é a segunda vez que eu faço um lançamento nesta belíssima sacristia, e que desejo com toda a minha sinceridade, que este livro venha a contribuir para que seja recordado passos fantásticos da história da Igreja Portuguesa, e para que nas academias, e sobretudo aí onde muitos estudantes hoje estudam História, e, como se sabe, estudam Igreja, estudam a história de Portugal, possam encontrar não textos vazios ou ocos daquilo que é a realidade, mas textos como estes, que foram muito importantes trazer à luz do dia. Muitos parabéns à autora, muitos parabéns ao Patriarcado e muitos parabéns pelos 300 anos que se assinalam também com este livro. Muito obrigada. De seguida, a Sra. Doutora Maria Odete Sequeira Martins apresentará a obra de que é autora. Senhor Cardeal Patriarca Eminência, distinta Assembleia, minhas senhoras e meus senhores, caros amigos, num tempo em que tanto se fala e se escreve sobre biografias, de que, aliás, eu tenho um particular apreço, permitam-me que, em breves palavras, trace o percurso do catálogo documental que ora se apresenta. Na sua gênese, esteve um desafio que inicialmente me foi proposto pela minha Presidente da Academia Portuguesa da História, professora doutora Manuela Mendonça, a quem saúdo com muita afetividade, veiculando um pedido do Patriarcado de Lisboa.
Tratava-se de identificar fundos documentais custodiados no Arquivo Nacional Torre do Tombo. Em posterior contacto com o reverendíssimo Cónigo Dr. Francisco Tito, a quem igualmente cumprimento, definiu-se o âmbito da pesquisa pretendida: diplomas emanados da Cúria Romana, bulas e breves, mas também pastorais e visitações. Era esta a proposta inicial. Mas quem se aventura no universo fascinante dos arquivos sabe bem que as memórias que aí se guardam, porque vivas, nos espreitam continuamente, reclamando a nossa atenção. Daí que, e sem jamais nos termos afastado do nosso propósito, e não sem antes a sujeitarmos a devida crítica e ponderação, abrimos a porta a outras temáticas de natureza diversa, mas que igualmente se inscreviam na história da Igreja em Portugal, tais como presença nos concílios, em especial de Trento, estabelecimento do Tribunal do Santo Ofício, notícias da evangelização em África e no Oriente, decisões da Real Mesa Censória sobre autores e textos considerados nefastos para a educação religiosa, extinção da Companhia de Jesus, compromissos de irmandades e confrarias, testamentos de patriarcas de Lisboa, fundação do Seminário de Lisboa, obras pias, orações, devocionários, adoção do calendário gregoriano, etc., etc. Assim, o corpo da coletânea se foi formando, sendo depois composto por 2.278 registros sumariados que percorrem praticamente toda a história de Portugal. Inicia-se o catálogo é um tempo anterior ao início da nacionalidade, de que me apraz destacar o zelo diplomático com que o bispo Dom João Peculiar, sagaz conselheiro do príncipe Dom Afonso, futuro rei Dom Afonso Henriques, conduziu as negociações junto do cardeal Guido de Vico, legado do Papa Inocêncio II, que iriam culminar com a outorga da bula Manifesto Probato, em 23 de maio de 1179, pelo Papa Alexandre III, reconhecendo a identidade de Portugal como reino, como sabem. Finaliza o catálogo na segunda metade do século XX, referindo-se, entre outras, as figuras de Dom Manuel Gonçalves Serjeira, cardeal patriarca de Lisboa, Dom José da Costa Nunes, patriarca das Índias, Dom Teodósio Clemente de Gouveia, arcebispo de Lourenço Marques, Dom Sebastião Soares de Rezende, bispo da Beira, Moçambique, e do padre José da Felicidade Alves, então pároco da freguesia de Nossa Senhora de Belém. Em síntese, e olhando para o catálogo, diríamos que se espelha essencialmente o relacionamento do Estado com a Cúria Romana ao longo dos séculos, sendo visíveis múltiplos momentos de pleno entendimento, de que realçamos a oferta da Rosa de Ouro em 1506, em 1525, em 1551 e em 1563, pelos pontífices Júlio II, Clemente VII, Júlio III e Pio IV, destinados a Dom Manuel, a Dom João III, ao príncipe Dom João, seu filho, e à rainha Dona Catarina, respectivamente, considerando o seu empenho em defender e propagar a fé católica. Entendimento igualmente presente ao tempo da expansão, em que a Igreja desempenha um papel significativo, muito significativo, aliás. Revela também o catálogo tempos conturbados, que levaram mesmo à excomunhão de monarcas e até à deposição de um deles, Dom João II, como se sabe, e igualmente deixa entrever entre a perturbação que atingiu a própria Igreja em tempos cismáticos, tempos em que as monarquias oscilavam por entre as obediências. Mas narra-se ainda, contemplando as dimensões política, religiosa e económica, as diversas intervenções das ordens militares no território português, com especial destaque para a Ordem do Templo, posteriormente de Cristo, graças à habilidade política do rei Dom Dinis, a ação e influência das ordens monásticas, maiormente dos cistercienses, a partir da Casa-Mãe, em Portugal, o Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, sem esquecer o prestígio alcançado
pela instituição onde hoje nos encontramos, o Mosteiro de São Vicente de Fora. O catálogo dá-nos a conhecer as preocupações dos prelados, através das diversas cartas pastorais e determinações, esclarecendo e orientando quanto a questões de índole teológica, litúrgica, disciplinadora e moralizadora dos costumes. Mas preocupações igualmente presentes em períodos em que as suas palavras iriam aplacar ansiedades das populações, como sucedeu a quando das invasões francesas ou face a investidas da natureza, manifestadas sob a forma de terremotos, secas, inundações ou epidemias. E se consultarmos documentos da série Visitações, abrem-se-nos as portas de muitas das igrejas das freguesias, nomeadamente no caso concreto da Diocese de Lisboa, permitindo-nos conhecer o seu património, atentar nas eventuais negligências ou incúrias relativamente ao cumprimento das determinações eclesiásticas e à carência, ou mesmo a algum de respeito para com as alfaias sagradas. Não raras vezes, as visitações trazem-nos até nós o pulsar das freguesias, dando-nos a conhecer a mundividência das suas gentes. Nas páginas desta publicação, poder-se-ão, ainda encontrar referências tão diversas quanto a proclamação do dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, por decreto de 8 de dezembro de 1854 do Papa Pio IX, a concessão de indulgências a quem visitasse determinadas igrejas em certas festividades, a proibição, por breve do Papa Alexandre VII, de 9 de julho de 1655, de retirar livros ou códices da biblioteca do Mosteiro de Alcobaça, salvo raras exceções, e a proibição, também por breve do Papa Alexandre VII, de 11 de agosto de 1656, sob pena de excomunhão, de empréstimo de paramentos e ornamentos pertencentes a este mosteiro de São Vicente de Fora. Ainda podemos encontrar a disposição sobre a tomada de rapé dos músicos italianos da Patriarcado e os relatos das ruínas provocadas pelo terremoto de 1755 e tantas outras referências que se podem facilmente alcançar utilizando o índice analítico de que o catálogo dispõe. Eu gostaria muito de tentar dizer mais alguma coisa, mas é difícil para mim estar a retirar o encanto que os próprios registros nos transmitem. Resta-me agradecer ao Patriarcado, à Doutora Manuela Mendonça por ter lembrado de mim para elaborar este trabalho e afirmar quando me foi grato e, sobretudo, enriquecedor elaborar esta obra. Muito obrigada. Iremos ouvir a interpretação de Adágio Expressivo da autoria de José Maria Pereira.
Na apresentação da publicação Cartas Pastorais dos Patriarcas de Lisboa, irá usar da palavra a Sra. Doutora Teresa Novo, da editora Nova Terra. Sr. Cardeal Patriarca, Sr. Núncio Apostólico, Srs. Bispos e Auxiliares, Professora Manuela Mendonça, Srs. Vigários Gerais e Srs. Cônegos, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. É natural que haja alguma curiosidade de folhear, de ver por dentro a obra de que se fala. Foi editada pela Nova Terra, razão pela qual me coube a mim fazer a apresentação. Por vontade do Sr. Cardeal Patriarca, Sr. Manuel Clemente, e inserido na comemoração da qualificação patriarcal da Diocese, procedeu-se à publicação das Cartas Pastorais dos Patriarcas de Lisboa, desde Dom Tomás de Almeida, em 1716, até Dom José Policarpo, em 1998. Trata-se de uma obra em 2 volumes, com 1700 páginas no seu conjunto, e que pretende ser uma referência na história da Igreja lisbonense nestes 300 anos. Esta antologia começou a ser preparada a partir de uma coleção conservada no Arquivo Histórico do Patriarcado, pela equipa dos arquivistas que aqui trabalham e que estão referidos na ficha técnica, a quem desde já presto as minhas homenagens por qualidade do trabalho. Esta equipa, com a coordenação do Dr. Ricardo Aniceto, continuou explorando arquivos de outras dioceses, nomeadamente Santarém, que integra arquivos paroquiais, e também as instituições públicas, congregações, contributos de pessoas singulares e coletivas, informações do Vaticano e muitas outras. No espaço de 3 séculos, é natural que muitos documentos se encontrem dispersos e que outros tenham desaparecido. Houve situações que muito concorreram para isso. Dou só como exemplo alguns deles e dos estragos, que todos sabemos que fizeram muitos estragos. Lembro, por exemplo, que já foi aqui mencionado, o sismo de 1755, as invasões napoleónicas com toda a pilhagem consequente, as lutas liberais, em que o país ficou sem rei, ou também a Primeira República, que se caracteriza principalmente pela luta entre a Igreja e o Governo. São documentos, todos eles, elaborados por bispos para a orientação dos fiéis relativamente à fé, normas conciliares e pastorais, codificando acontecimentos da época, até solicitando a obediência a autoridades públicas, contribuindo para a ordem e paz social. Era agora necessário prover a organização dos textos, o que muito facilitou a sua consulta e até tornou possível uma leitura diacrónica das várias normas ao longo dos séculos. Podemos verificar que todos os patriarcas insistem na urgência do ensino da catequese e do Evangelho. Passaram-se 300 anos e chegámos a Dom José Policarpo, já muito perto da viragem do século, que ainda não há muito tempo nos deixou, mas que pela comunicação dos santos também está aqui presente. Também ele sempre preocupado com a ação pastoral e o seu papel na transformação da sociedade. Chegados aqui, fazemos uma pergunta: a quem é que se destina esta obra, esta coleção? Não há razão para preocupação. Claro que não é só a agentes pastorais, também é dos fiéis em geral, à comunidade académica, historiadores, investigadores, professores, enfim, a todos os agentes da cultura, pois que esta obra é um contributo valiosíssimo para a história de Portugal. Resta-me dizer-vos que tenho alguma esperança
de ter conseguido contagiar toda a gente com o meu entusiasmo, não só para a aquisição dos livros, mas e principalmente para a sua divulgação. Muito obrigada. Irá usar da palavra Sua Eminência o Sr. Cardeal Patriarca. Muito boa tarde a todos, Sr. Anúncio, caros bispos, Sra. Professora Manuela Mendonça, Presidente da Academia da História, a Dra. Zita Seabra, a Dra. Odete, a Dra. Teresa, caríssimo Professor Rui Paiva, enfim, minhas senhoras e meus senhores, que lá está o cabide patriarcal, os vigários gerais, o chanceler, a cúria, enfim, todos os que estão aqui presentes e os que se quiseram juntar neste momento de lançamento de duas obras que são fundamentais para estas comemorações do tricentenário da qualificação patriarcal de Lisboa. Esta qualificação patriarcal de Lisboa, que aconteceu em novembro de 1716 e, portanto, se comemorou o ano passado, teve aqui várias contribuições pastorais, agora editoriais e de outra ordem, também musicais, para que se realizassem. E pastoralmente foi e continua a ser o sino diocesano, que envolveu tantos milhares de pessoas e que agora está em fase de recepção da sua Constituição Sinodal. Artisticamente foi também aquele concerto organizado no Teatro Nacional de São Carlos com músicas dos compositores da Patriarcal e vai ser, espero que dentro em breve, a requalificação do Museu do Patriarcado. Uma requalificação que está a ser feita e orientada pelo respectivo diretor, o Padre Bruno, e que tem também já a contribuição de algumas entidades de referência da sociedade portuguesa, porque é uma obra cara para podermos dispor todos os meios técnicos que hoje permitem uma apresentação dinâmica a crianças e a adultos daquilo que foi e continua a ser a história desta diocese. E tem agora esta edição, esta dupla edição de documentos relativos não só ao patriarcado, mas como a Sra. Doutora Maria Odete explicou em relação à Igreja Portuguesa, mas com uma particular incidência aqui na Igreja de Lisboa, e esta coletânea das pastorais dos patriarcas, em boa hora levada por diante, como acaba de explicar a Doutora Teresa Novo, por uma equipa coordenada pelo Dr. Ricardo Aniceto, a quem tenho que prestar aqui claramente uma homenagem, porque foi uma obra ingente, porque não se tratou apenas de recolher as pastorais, tratou-se de as editar com todas as regras da edição e da arquivística contemporâneas, aquilo aliás é um perito, que contou com a colaboração de muita gente em Portugal e em Roma e em outras partes, na apresentação dos textos, na tradução de alguns, enfim, eu recomendo depois a leitura da ficha editorial para verem como esta coleção, esta edição das obras dos Patriarcas de Lisboa, das pastorais dos Patriarcas, dos 16 Patriarcas que antecederam, é uma obra notável na sua execução e realização. A mesma coisa se diga do trabalho incansável da doutora Maria Odete no Arquivo Nacional e noutros arquivos para nos proporcionar agora esta apresentação geral de dezenas e dezenas de documentos que ilustram não só a história da Igreja em Portugal, como a história da Igreja em Lisboa. Agora, sim, agora nós podemos, se quisermos, e com certeza que todos queremos, e muita mais gente quer, ter uma ideia mais acertada do que é a Igreja de Lisboa, que desde há 300 anos se chama Patriarcado de Lisboa. Porque comemorar uma realidade deste género, deste tamanho, requer também um reconhecimento do que ela foi, do que ela foi mais recentemente, do que ela continua a ser. E agora sim, com isto estamos mais apetrechados para nos percebermos enquanto realidade eclesial, social, cultural, nas suas relações com a sociedade, nas suas relações com aquilo que a cultura vai trazendo em cada época, e isto tudo é muito importante para sabermos do que é que estamos a falar e de que base partimos para o futuro que queremos. E este momento é por isso um momento que me dá muita alegria. Estas edições ainda vão ter um outro momento. O Dr. Paulo Fontes, do Centro de Estudos de História Religiosa, e o Dr. João Luís Inglês Fontes estão neste momento, e já numa fase muito adiantada, de edição
da história dos bispos e arcebispos de Lisboa. É uma obra também muito volumosa, que contou com a colaboração de dezenas de investigadores académicos, todos eles, de Portugal e não só, e que nos vão dar uma resenha muito informada e muito documentada da série de bispos e arcebispos conhecidos. Não foi preciso fazer os patriarcas, porque eles foram objeto de uma edição ainda há 10 anos, também feita aqui em Lisboa. Mas do século IV, portanto, de Potâmbio de Lisboa até Dom João de Sousa, que foi arcebispo até 1710, nós temos aí uma apresentação, e devo dizer, de muita coisa inédita, e mesmo para alguém que sempre foi curioso por estes assuntos, com muita novidade, já vos estou a abrir um grandíssimo apetite sobre o que foi a história dos bispos e arcebispos de Lisboa e, através deles, enfim, a história de muita outra gente que por aqui passou e construiu esta realidade diocesana. Estamos, por isso, muito contentes. Sabemos que estas comemorações valem o que valem, as efemérides são o que são, mas se não têm este lastro, se não deixam este lastro sólido, documentado sobre o que são estas realidades, publicado, acessível, pois, enfim, estas coisas passam com o tempo e passam os anos e fica muito pouca coisa além da memória de quem esteve presente. Agora, com estas coleções, portanto, com esta coletânea da doutora Maria Odete, com esta edição dos Patriarcas feita pelo Dr. Ricardo Aniceto e por seus muitos colaboradores, com esta próxima publicação da história dos bispos e arcebispos de Lisboa, com a reabilitação do Museu Patriarcal, isto fica para o futuro. E fica, honra-nos a todos, honra sobretudo quem levou por diante estas iniciativas. Eu fico, obviamente, muito feliz, até porque ela corresponde a um anseio muito antigo. Há quanto tempo eu ouvia vários académicos portugueses pedir que se editassem as pastorais dos patriarcas. No falecido professor Jorge de Macedo, isto era quase um refrão: publiquem as pastorais dos patriarcas. Pois agora, felizmente, estão publicadas as pastorais dos patriarcas. Com esta edição da doutora Maria Odete também estão acessíveis, pelo menos as indicações e os resumos de tantos e tantos documentos que têm a ver com a história do patriarcado e da Igreja em Portugal. Estamos muito mais consolidados para saber quem somos, porque para saber quem somos é muito bom e muito importante e muito indispensável saber quem éramos, e assim sabemos quem seremos no futuro. Muito obrigado, muitos parabéns, estamos todos de parabéns. O Sr. Professor Rui Paiva irá interpretar a peça do discurso de primeiro tom, da autoria de Soror Piedade.
Por mandato do Sr. Cardeal Patriarca, declaro encerrada esta sessão. Como repararam, a última peça é da senhora, século XVIII, dos mistérios, havia tudo salvo. Procissão do Corpo de Deus. Participe na mais antiga procissão da cidade de Lisboa. Testemunhemos juntos a alegria do Evangelho. Quinta-feira, 15 de junho, pelas 17 horas, nas ruas da Baixa de Lisboa. É Cristo vivo no coração da cidade.